Olá pessoal, mais um meio-dia sem meias palavras e hoje sexta-feira o vídeo de ontem sobre como melhorar açúcar já rendeu um monte de pergunta. E aí Sibeli, se açúcar é aquele tanto de probleminha, qual seria então o melhor adoçante? Vamos combinar, gente, que os adoçantes surgiram com o objetivo o quê? De imitar o açúcar. Exatamente para aquelas pessoas que eram diabéticas e não poderiam mais comer açúcar e também para aquelas pessoas que estavam no processo de emagrecimento. E aí a coisa começa a complicar nesse sentido, porque nós vamos falar dos adoçantes artificiais e a gente tem que ter em mente que os adoçantes artificiais têm mesmo a promessa de adoçar com zero caloria. Zero caloria no produto, alguns deles, mas eles vão desencadear na gente toda aquela resposta metabólica de produção de neurotransmissores que geram e ativam o sistema de recompensa. Nós falamos sobre isso lá no vídeo de emagrecimento, nós devemos ter uns 3 vídeos de emagrecimento. Se você esqueceu, corre lá de novo. Mas o sistema de recompensa é quando eu como alguma coisa doce ou alguma coisa muito prazerosa, geralmente que tem gordura hidrogenada ou muito carboidrato, e eu ativo a minha produção de dopamina ou de serotonina. Ai, me dá aquela sensação de recompensa. E eu vicio nisso e por isso eu acabo desencadeando compulsão alimentar. Isso é tão sério que tem estudo mostrando que tomadores de refrigerante diet consomem muito mais caloria ao longo do dia depois de tomar o refrigerante diet, adoçado com sucralose. E vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, igual nós fizemos com açúcar, nós vamos fazer com adoçante. Vamos falar do pior para o menos pior. O pior desses... e outra coisa, quando eu estiver falando dos adoçantes, eu vou falar o produto. Eu não vou falar a marca, até porque hoje as marcas, a maioria delas, lançou de tudo quanto é tipo de adoçante. Antigamente linha era só sucralose, hoje ela já tem até estévia sendo da linha. Então eu não vou falar da marca, nós vamos falar do produto e esse produto, que é a substância que está no adoçante, você tem que ler no rótulo. Vamos lá. Ciclamato de sódio e sacarina. São os adoçantes mais antigos. Aquele antigo açugrim clarinho, mas depois veio zero cal, enfim, eu nem sei mais as marcas hoje. Mas ciclamato de sódio e sacarina são muito baratinhos, adoçantes muito antigos e com grande problema. Primeiro que o nosso corpo não sabe o que é ciclamato de sódio e sacarina. Então são adoçantes que, infelizmente, levam o corpo a um processo de inflamação. E nós sabemos que o processo inflamatório é extremamente ruim para o corpo, porque é a base dos problemas neurodegenerativos, cardiodegenerativos, ou seja, crônico-degenerativos. Então, eu começar a me inflamar com o adoçante me dá problema no futuro. E o ciclamato de sódio e sacarina não tem caloria, mas eles vão fazer pico de insulina. Eles vão gerar também aquela sensação de recompensa. Então, já tem estudos que pessoas usando esses adoçantes vão, às vezes, engordar mais. É realmente um problema, eu não recomendo de forma alguma. Depois de provar que o ciclamato de sódio e sacarina tinham tantos problemas juntos, surgiu o aspartame. O aspartame foi descoberto por acaso. Era para ser um antiácido, sabe? Um remedinho para azia. Explodiu, parece que o laboratório, e na hora que o cientista provou, falou, ops, isso aqui é muito doce. E aí começaram as pesquisas e passaram o aspartame como um potente e uma descoberta para não ter efeito colateral como adoçante. Gente, aspartame é até proibido em alguns países da Europa. Tem muita relação com neurotoxicidade. Ainda não tem muita comprovação científica, mas tem muita pesquisa que sugere que ele está relacionado com Alzheimer. O aspartame, depois de digerido no nosso corpo, ele vira formaldeído, que vira ácido fórmico. Ixi, aquele remédio que a gente conhece que mata formiga. Ai, ai, ai. Então é muito sério, são muito sérios os efeitos colaterais do aspartame. E assim como o ciclamato e a sacarina, ele vai fazer pico de insulina. Ele vai aumentar a vontade de comer doce depois que você usa. Bom, já estava no segundo adoçante, a coisa estava ruim, a indústria alimentícia lança então uma promessa, sucralose. Ai, delícia, sucralose seria mais natural, derivada da cana-de-açúcar, os médicos começaram a prescrever, mas é um grande problema também. Ele seria natural se ele não tivesse que passar por um processo de halogenação. O que é halogenação? Coloca uma molécula de cloro nessa molécula de cana-de-açúcar que seria natural. Aí ela já não é mais natural. Aí ela já me inflama. E ela está até relacionada com desencadeamento de aparecimento de diabetes, por causa daquela coisa de resistência insulínica que ela causa. A sucralose estimula a produção de insulina e a gente vai começando a ficar resistente à ação da insulina. Daí a pouquinho o meu corpo não responde mais à ação da insulina e eu não baixo mais a glicose na célula e no sangue, eu começo a ficar diabética.
Não tava muito bom, né, gente? Até então eu não recomendo nenhum desses. Aí sim começa a surgir os adoçantes naturais. A estévia é um adoçante natural, derivado de uma planta. Gosto da prescrição da estévia. Eu vejo dois problemas na estévia e eu tenho que comunicar e passar para vocês. Primeiro problema, tem que ser estévia puro. Tem muita marca da indústria alimentícia, coloca estévia desse tamanho, na hora que você vai ver no rótulo tem estévia e sucralose, estévia e ciclamato. Então, estévia pura, estamos falando da estévia. Tem que procurar no rótulo. Segunda coisa, o gosto da estévia não é muito prazeroso, no final ele dá um amargo. Então, tem muito paciente que não se adapta mesmo à estévia, mas seria aí uma boa opção. Depois da estévia veio algo com gosto melhor, também com a promessa de ser natural, é o xilitol. Realmente o xilitol é um álcool, né? É um poliol e ele não é digerido pelo nosso corpo. E aí, por causa disso, ele vai ter dois probleminhas. É realmente um adoçante natural de uma planta, mas esses probleminhas são os seguintes. Gente, 1 grama de açúcar vai gerar 4 calorias. 1 grama de xilitol gera 2,4 calorias. É menos? É menos. Mas ele gera caloria? Gera caloria. E o que eu tô vendo é uma exacerbação do uso de xilitol em produtos low carb e as pessoas achando que ele é 0 caloria, coisa que ele não é. E como eu disse, ele é um álcool e ele é fermentado no intestino pelas nossas bactérias. Então, o consumo um pouquinho aumentado do xilitol gera muito gás, muita dor abdominal. Então, se você está comendo produtos adoçados com xilitol e está tendo gás ou muita dor abdominal e não sabe o que é, a partir de agora você sabe. E cuidado com a quantidade do xilitol, porque se passar um pouquinho, ele também vai picar insulina. Ele também é diabetogênico em grande quantidade, ele também vai engordar, porque ele gera 2,4 calorias por grama. Entendido, pulo do gato? E por último, talvez o menos ruim, o eritritol. O eritritol também é um poliol, assim como o xilitol, mas ele já gera 1 ponto, alguma coisinha de caloria. Então ele gera muito pouco caloria, talvez quase 0. Ele é um poliol, então se comer demais também vai fermentar e ter gás. Mas ele não gera tanta caloria quanto o xilitol. Tem um grande problema até hoje, o preço, né? Às vezes um potinho de xilitol aí com 50 gramas vai custar quase 50 reais. Mas para se usar em pouca quantidade, talvez esse fosse o melhor que a gente está tendo hoje no mercado. Bom, gente, sobre adoçante é isso. E a gente chega de novo naquela situação. Como a maioria deles pode ter todos um lado bom e um lado ruim, talvez é evitar usar ao máximo. Talvez é tentar conversar com o cérebro e reduzir muito aquela sensação de recompensa que o poder adocicado causa na boca, principalmente quando entra na corrente sanguínea. Talvez é começar a tomar o suco sem adoçar, um café de melhor qualidade também sem usar nem adoçante e nem açúcar e tentar progredir um pouco na adaptação do cérebro ao gosto mais amargo. Porque tudo nessa vida tem bônus, mas tem ônus. Uma grande sexta-feira para vocês, um fim de semana muito iluminado. Semana que vem a gente tá de volta no meio-dia, sem meias palavras. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.